Vamos ver agora aqui como está sendo gerado o número da NFE. Tá? Aqui no DER, a gente pode visualizar o seguinte. Nós temos aqui uma tabela, tá? Uma tabela aqui que está solta, né? Que não tem relacionamento com nenhuma outra, cujo nome é NFE número. Tá? Ele só tem o ID e o atributo número, tá? Que é um atributo do tipo inteiro. Aqui no pacote com.t2trp.nfe.cliente, nós temos aqui a classe número NFE controller. Tá? Essa classe é a classe que é responsável por retornar o número da NFE. Ok? Esse método aqui, essa classe está sendo chamada, aqui como nós já vimos, aqui do dados NFE controller. Tá? Então aqui no método insert, tá? Nós temos aqui a definição da chave de acesso da NFE. Tá? E essa chave de acesso da NFE, ela é composta pelo número da NFE. Ok? E onde que eu chamo aqui, é onde que eu realizo a chamada para gerar esse número da NFE. Bom, aqui no construtor nós verificamos, como já foi mostrado, que se essa string pk passada aqui como parâmetro, né, que representa o ID da NFE cabeçalho, se essa string for nula, ele vai executar esses procedimentos aqui e chamar aqui o método valores padrão. Tá? Aqui no método valores padrão, eu defino aqui alguns dados padrões da minha nota fiscal eletrônica, tá? Sendo que um desses atributos é o número. Tá? E esse número é definido aqui. Ó. Aliás, ele é buscado aqui, ó, no início desse método. Tá? Então eu tenho aqui integer número, ele vai buscar lá, né? Ele vai criar uma nova instância da classe número NFE controller e chamar aqui o método loadData. Tá? Então aqui no método loadData da número NFE controller, qual o procedimento é realizado? Eu chamo aqui, né, através do método getData da classe clientUtils, eu realizo aí uma requisição para o servidor. Tá? E qual é essa requisição que eu vou realizar aí para o servidor? Eu vou solicitar que o servidor execute lá a ação número NFE action. Tá? Então aqui no lado do servidor, aqui no pacote com.t2trp.nfe.servidor, eu tenho aqui a classe número NFE action. Nós temos aqui a definição do nome desta classe, né, deste serviço, né, getRequestName, número NFE action, que corresponde aqui a ação que nós definimos aqui, a ação do servidor que nós definimos aqui no número NFE controller. Tá? Então, ao realizar esta linha aqui do código, eu vou chamar o método executeCommand aqui da classe número NFE action. Tá? Como nós estamos solicitando aqui uma ação de load, tá? Aqui no método executeCommand, ele identificou que a ação é uma ação de load, então nós vamos executar aqui o método load. Tá? Então, primeiramente, eu solicito, né, eu realizo a conexão com o banco de dados, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou buscar o último registro da tabela número NFE número. Tá? Eu vou abrir aqui o SQL tá? Para a gente visualizar os dados que estão nessa tabela. Então eu tenho aqui o banco de dados NFE. Eu tenho aqui a tabela NFE número. Aqui está. Bom, por enquanto aqui eu só tenho 3 registros, tá? Então eu tenho aqui o ID do número e o número.
ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar o último registro dessa tabela, tá? Então até esse momento aqui eu estou buscando o registro aqui, cujo ID é 56 e o número é 222, tá? Eu vou buscar esse número e logo depois eu vou somar 1, tá? E logo depois que eu somar 1 neste número, eu vou inserir um novo registro aqui nessa tabela, tá? O ID aqui ele auto-incrementa, então o MySQL vai incrementar esse ID, só que eu vou pegar esse número, no caso aqui eu vou pegar o 222, somar com 1 e gravar aqui o número 223, tá? Então vocês podem ver aqui que eu vou pegar esse novo número, eu crio aqui um objeto, né, novo número da classe NFE número VO, eu verifico se o número buscado lá do banco é diferente de nulo, se for diferente de nulo eu somo com 1, se for igual a nulo significa que não tem nenhum registro no banco de dados, então eu já defino esse número aí para 1, tá? No caso lá, como já tem registro, o próximo número será o 223. Então eu já vou gravar na tabela o número 223. E ao inserir um registro aqui na tabela, significa que esse número já será utilizado para gerar uma NFE, ok? Então ele vai retornar aqui para a gente o número que foi gerado, tá? No caso aí será o 223, e aqui eu retorno lá para o método que chamou aqui o loadData, o número que foi inserido lá na tabela NFE número, tá? Que no caso aqui está sendo chamado aqui da classe dados NFE controller, ok? Então desta forma que nós estamos aí realizando, que está sendo gerado o número da NFE.